Olá, gente, tudo bem? Nós vamos falar nesse vídeo sobre um instituto processual, na verdade um instituto constitucional, porque ele tem uma fundamentação constitucional, né? Uma previsão constitucional, que é o Instituto das Súmulas Vinculantes. Em 2004, o Brasil, a Constituição brasileira foi alterada. Uma emenda constitucional que ficou conhecida como a emenda da reforma do judiciário. E essa emenda 45, ela produziu algumas alterações importantes na sistemática do Poder Judiciário, criação do CNJ, mas fundamentalmente ela instituiu um novo artigo 103, o artigo 103-A. Esse artigo estabeleceu a possibilidade de edição de súmulas vinculantes. Portanto, nós tivemos, a partir da emenda 45, a inauguração no Brasil de um mecanismo de precedentes judiciais. É óbvio que já havia alguma coisa que produzia efeito erga omnes, que eram as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, elas já produziam efeitos erga omnes. Mas esse modelo de precedentes, com a quantidade de tipos, de modalidades, ela veio a partir desta emenda 45, depois se consolidou com o Código de Processo Civil, que elegeu uma série de precedentes judiciais vinculantes. Essa súmula vinculante, ela foi regulamentada pela Lei 11.417 de 2006. Portanto, logo em seguida à edição da emenda constitucional, sobreveio a lei que regulamenta a edição, a revisão e o cancelamento das súmulas vinculantes. Portanto, nós temos numa lei só, tanto o modelo de edição da súmula vinculante, da sua revisão e do seu cancelamento. Basicamente, os requisitos para a formação de uma súmula vinculante estão previstos no próprio caput do artigo 103-A da Constituição. O que diz ela, basicamente, é que esse tipo de precedente, instaurado, portanto, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ele é algo que pode se iniciar ou pela própria manifestação de ofício do Supremo Tribunal Federal ou por provocação de alguns legitimados, que nós vamos ver depois quem seriam esses legitimados. Esta tese, que então se dará esse poder de vinculação, ela deve tratar-se necessariamente de uma tese de fundamento constitucional. Portanto, essa tese que se pretende produzir vinculação, ela necessariamente terá por mérito uma questão de natureza constitucional. Essa súmula ela precisa ser aprovada por 2/3 dos ministros do Supremo, portanto, 8 ministros do Supremo, e ela deve necessariamente vir a partir de uma reiteração de decisões. Portanto, o que se imagina é que a gente deveria produzir uma súmula vinculante depois que houvesse uma quantidade já bastante forte de decisões no mesmo sentido. Ou seja, a ideia é que a súmula só viesse a existir no momento em que nós tivéssemos uma certa certeza, uma certa orientação consolidada da Suprema Corte. Infelizmente não é o que se viu. Muitas súmulas foram assodadamente formadas, com pouquíssimas decisões a respeito, ou ainda com alguma divergência importante dentro do próprio tribunal, e se forçou a edição de súmulas. Hoje nós temos quase 60 súmulas vinculantes no site do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa importante também é que no artigo 103A da Constituição, o parágrafo 1º, ele determina que a ideia também de formação de uma súmula vinculante, ela deveria ter por fundamento uma controvérsia dentro do próprio Poder Judiciário. Portanto, deveria ser alguma coisa que viesse para resolver, para uniformizar, para unificar um entendimento muito divergente dentro do próprio Poder Judiciário ou do Poder Judiciário com o Poder Executivo. Portanto, houvesse uma grande divergência interna no Poder Judiciário ou entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Então, essa deveria ser o cenário de edição de uma súmula vinculante. Portanto, questões constitucionais,
que fossem inicialmente objeto de grande celeuma dentro do próprio Poder Judiciário, ou que causassem um embate entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, e que então, por iniciativa do próprio tribunal ou por iniciativa de algumas pessoas legitimadas, se pudesse então decidir acerca da formação de uma tese uniformizadora, mas isso após algum tempo em que o próprio tribunal, debruçando-se sobre essa questão, pudesse ter uma orientação um tanto segura sobre isso, né? Na Lei 11.417, há a previsão no artigo 3º de quem são as pessoas legitimadas, e são o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República. Aliás, o Procurador-Geral da República, quando não for o requerente, ele necessariamente falará sobre toda a proposta de formação de tese vinculante. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Defensor Público-Geral da União, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, as mesas das assembleias legislativas, os governadores dos estados e do Distrito Federal, os tribunais superiores todos e especificamente o município. Ele, embora não seja legitimado para a instauração original de um procedimento de súmula vinculante, o parágrafo 1º diz que o município poderá propor incidentalmente, num processo em que seja parte, ele poderá requerer nesta forma, quando já houver um processo no Supremo em que ele seja parte, ele poderá incidentalmente requerer a instauração dessa súmula vinculante, desse procedimento de formação de uma súmula vinculante. No parágrafo 2º desse mesmo artigo 3º está dito que nesse procedimento o relator poderá admitir por decisão irrecorrível a intervenção de amicus curiae, ou seja, pessoas, entidades interessadas na solução dessa questão, que portanto podem ser admitidas com essa modalidade de intervenção de terceiros nos termos do regimento interno. Então nós vamos ter, e normalmente temos, uma quantidade enorme de amicus curiae, né? No parágrafo 3º está dito também no artigo, onde é que está aqui? No artigo 5º, no artigo 4º, melhor dizendo, diz que a súmula terá eficácia imediata pela decisão de 2/3, portanto, a súmula, ela formada e publicada, ela tem eficácia imediata, vinculando, portanto, todos os membros do Poder Judiciário e toda a administração direta e indireta das 3 esferas de poder, portanto, União, Estados e municípios. Toda a administração e todo o Poder Judiciário deverá se curvar a esta proposta, a essa solução dada pelo Supremo. Entretanto, esse mesmo artigo 4º, ele prevê a possibilidade de que nós tenhamos modulação dos efeitos, o que significa dizer que na própria decisão que forma a súmula, o Supremo Tribunal Federal pode modular os efeitos, ou seja, dizer que esta eficácia da súmula, ela se dará a partir de um determinado dia, de um determinado evento. Portanto, não necessariamente a súmula terá efeito ex tunc. O Supremo Tribunal Federal pode modular de modo a restringir os efeitos a partir, portanto, estabelecendo uma data a partir da qual os efeitos serão verificados. E, portanto, antes, ainda que aquilo que aconteceu antes seja incompatível com esta decisão atual, pela segurança jurídica, pelo interesse público, esses são os 2 requisitos da modulação, o interesse público em manter esta modulação e, portanto, restringindo os efeitos, e a segurança jurídica, para que a gente não tenha toda uma alteração no corpo fático de uma série de relações jurídicas, né? O artigo 6º também diz que o processo será editada uma súmula, portanto publicada no Diário Oficial, ela não suspende os processos, ou seja, mesmo que corra no Supremo um procedimento de edição de súmulas vinculantes, não haverá suspensão dos processos de segunda ou de primeira instância. O mesmo procedimento regimental para a edição de uma súmula, os mesmos legitimados para a edição de uma súmula também o serão para a revisão da súmula e para o cancelamento da súmula. E por fim,
caso haja algum descumprimento por órgãos do Poder Judiciário ou por órgãos da administração pública daquilo que a súmula determinou, é cabível uma ação no Supremo chamada reclamação, quando então o Supremo imediatamente, verificado o descumprimento dessa súmula, ele age imediatamente determinando então a reforma da decisão ou determinando a autoridade que pratique o determinado ato ou que se abstenha daquele ato sob pena de responsabilização. Então é um modelo muito simples, mas que tem ou que se pretende ter enorme efeito. No início, a Ordem dos Advogados do Brasil e muitos doutrinadores eram contra a edição das súmulas. Só que depois, com a proliferação de precedentes judiciais vinculantes, hoje nem tem mais sentido você ser contra a súmula, porque ainda restarão uma quantidade enorme de outras modalidades de precedentes vinculantes. Tá bom? Abração!